Então, e o Nobel do Lattes? Aqui está o Lattes, né? O não Nobel em Física, César Lattes. Né? Morreu em 2005. Quando eu fui estudar na Unicamp, né, eu entrei lá no Instituto e fazer o doutorado, e aí eu vi uma das portas estava escrito o professor César Lattes, né? Eu fiquei empolgado, né? E aí, só que ele já estava aposentando nessa época. Eu via raramente, eu via mais quando eu estava indo embora para minha casa de bicicleta. Eu fazia questão de passar sempre em frente à casa dele, de vez em quando eu via. Só que ele tinha fama de ser muito turrão, assim, muito ríspido, né? E ele ficou muito amargurado, na verdade. A história é essa. Ele ficou muitíssimo amargurado. No final da vida isso aí foi piorando. E por não ter recebido. Porque ele mereceu duas vezes. Por dois motivos, melhor. E aí, assim, eu falei, toda hora eu falava, alguma hora eu vou lá visitar ele, né? Alguma hora eu vou criar coragem de visitar. Só que aí ele morreu. Claro, eu fui no enterro dele. Aí eu, na hora do caixão, eu falei um pouco com ele, mas aí... Bom, a descoberta foi essa. O que ele fez foi isso daqui. Você tinha uma partícula, ele via a trajetória. Era incrível o que o pessoal fazia. Você via uma trajetória e eles conseguiam medir pela espessura, pela largura da linha e pelo espaçamento entre os pontos. Eles conseguiam medir se era partícula A, partícula B, C. É incrível isso daí. Como era grosseiro, mas eles conseguiam fazer física e tirar coisas de qualidade disso daí. Então ele viu o Bion e o decaimento do Bion no muon, né? Você tem uma emissão fotográfica. Isso estava exposto aos raios cósmicos em alta altitude, né? E olha, o nome do título, o paper, o artigo que foi publicado na Nature, o primeiro nome é o do Lattes. O primeiro nome é dele. E o líder do grupo é que ganhou, só o Paulo. Aqui está a foto do Lattes com o Yukawa. Não, o Yukawa, o Yukawa. Aqui outros 3 físicos brasileiros bem importantes. Tá, acaba a parte de Yukawa agora. Vou rapidamente para falar sobre antipartícula, antimatéria. Aqui também vou ter que falar um pouco rápido. Aqui eu estou colocando a figura do Schrödinger e do Heisenberg para ilustrar dois dos físicos que muito contribuíram para o desenvolvimento da mecânica quântica, chamada mecânica quântica não relativística. O que você fazendo física aqui vai aprender na graduação, né? E isso foi desenvolvido de 23 a 26, 27, por aí. Grosso modo, tudo foi desenvolvido durante esse período. Não são só os dois, como eu já falei, mas estou colocando para ilustrá-los. Bom, e a mecânica quântica relativística? Afinal, a relatividade já existia nessa época. E a mecânica quântica que é relativística? Que não usa lá aquela equação da energia cinética clássica, meio de mv². Não usa aquilo lá. Usa uma outra relação que é a relação relativística. E essa mecânica quântica, como é que fica? Isso começou com esse fulano chamado Dirac. O Dirac, Nobel em 33. E ele bolou não a equação de Schrödinger, que é a equação de Schrödinger para a mecânica quântica não relativística. Ele fez uma equação que era relativística. Na verdade, a história tem duas equações importantes disso daí. A equação de Klein-Gordon, que o Schrödinger também fez, a equação de Schrödinger relativística, né? Só que o próprio Schrödinger falou, não, deve estar errado isso daí, né? Existe isso daí, essa é a relação entre energia e momento, relativista que eu falei, e o Dirac fez uma outra. E essa outra resolvia muitos dos problemas da mecânica quântica não relativística. Então, quando eu ensino isso daí para a graduação, tem muita coisa na mecânica quântica não relativística que você tem que tirar do bolso e falar, olha, tem isso daqui, tem um spin, né? E aí você quantiza a coisa e tal. Por essa mecânica quântica aqui, você não tira nada do bolso. Tudo flui naturalmente, tudo sai naturalmente. É um tratamento muito mais pesado, muito mais complicado, mas as coisas saem naturalmente, né? Tá, e eu vou ter que passar rápido nisso daqui, mas ele pensou numa teoria, que era muito estranha, uma teoria muito estranha. E ele achou o seguinte, porque deixa eu explicar, vou ter que voltar para explicar um pouco. Essa é a relação energia-momento que você tem que atender se for tratar a coisa de forma relativística, com a teoria da relatividade do Einstein. Relatividade especial mesmo. Só que é o seguinte, se você coloca esse P quadrado para o outro lado, né, você vai ter E quadrado igual, você vai ter que E é igual a raiz dessa coisa aqui.
E você tem duas soluções, a positiva e a negativa. Sabe o que se fazia até então? A solução negativa, de energia negativa, que não poderia existir, era jogada por debaixo do tapete. Não pode existir a solução negativa. Então, só se usava a energia positiva. Tá? Mas aí, outras evidências mostraram que isso aqui dava uma contribuição muito engraçada, muito curiosa. Inclusive com densidade de probabilidade negativa, que não pode acontecer, uma probabilidade da partícula existir negativa. E aí ele inventou uma teoria, que era a teoria do mar de elétrons, e é uma coisa muito estranha, na verdade, essa teoria. E aí depois ele mesmo viu que a teoria estava com muito problema, porque você precisava de uma carga, como se fosse o elétron, só que da mesma massa do elétron, só que positiva. E o único candidato positivo que tinha era o próton, só que o próton pesa 2.000 vezes mais. Então estava com problema. Então todo mundo achou que isso estava errado. Né? Só que, olha, um ano depois, o Dirac ele ficou um ano sofrendo com a teoria dele que não estava dando certo. Um ano depois, o Anderson descobriu uma coisa, um experimento, mais uma vez, um experimento extremamente simples e genial. O que ele fez? É o seguinte, isso aqui é uma emulsão fotográfica de novo, de uma partícula, de um raio cósmico. Só que o que acontece é o seguinte, você não vê o raio cósmico fazendo a trajetória. Você não vê isso. Você vê aquilo lá, a trajetória já. E você consegue colocar um campo magnético para defletir. Só que tem o seguinte, você não sabe se a partícula está vindo de cima para baixo ou de baixo para cima. Com isso, você não sabe se a partícula é positiva ou negativa. O que ele fez? Ele colocou uma chapa metálica no meio, de tal forma que quando a partícula atravessasse isso daí, ela ia bater atravessar a chapa metálica e ela ia perder energia. Se ela perde energia e ela está submetida ao mesmo campo magnético, o raio de curvatura dela vai aumentar, quer dizer, vai diminuir. Ela vai defletir mais. E é isso que está acontecendo. Aí ele conseguiu descobrir que a partícula estava vindo de baixo para cima. Porque quando ela interagiu aqui com essa placa, ela perdeu energia e aí o campo magnético, que era o mesmo, estava fazendo ela defletir mais. E aí ele descobriu que estava vindo de baixo. Como ele conhecia o campo magnético, ele falou, isso daqui está parecendo uma partícula que é a mesma característica do elétron, só que é positiva. Descobriu o elétron positivo, que ele chamou de pósitron, é o antielétron. Então é genial esse aqui é o triunfo da teoria do Dirac. E é o fim da teoria estranha que ele bolou do mar de elétrons e seus buracos. Né? Aqui não vou falar a respeito disso, mas aqui sim. E essa equação de Dirac dá um importante dualismo para a teoria de partículas, teoria quântica de campos. Para cada partícula, você tem uma antipartícula. É isso que a gente percebe. Né? Bom, com algumas exceções. Mas, então, se você tem o elétron, você vai ter o pósitron. O que é o pósitron? O pósitron é o antielétron. Em 55, 56, lá em Berkeley, eles já produziram o antipróton, antinêutron. Hoje a gente já produz antihélio. Né? E a gente começa a estudar, os experimentos começam a estudar espectroscopia com antiátomos. Pega o átomo, você tem lá as linhas espectrais que ele vai dar, a radiação que ele emite. Pega o antiátomo do hidrogênio e vai começando a explorar as linhas espectrais do antihidrogênio, do antihélio, assim vai. Para saber se são as mesmas, tem que ser a mesma. Né? Isso aqui, eu não vou falar, não vou ter tempo, mas isso aqui a gente começa a pensar o seguinte: se no Big Bang da energia você produziu matéria e produziu antimatéria em proporções iguais, por que o universo é produzido? Por que no universo aqui a gente só vê matéria? A gente só vê partículas? Por que a Terra é formada por partículas, as estrelas que a gente conhece aqui, tudo são partículas, é matéria? Cadê a antimatéria? A gente não sabe. A gente não sabe. Tem alguma assimetria que aconteceu ao longo da história do universo, que eu mostrei no primeiro slide, né, que a gente não sabe da história, mas a gente, com física de partículas, a gente tem uma pistazinha do que pode estar acontecendo. Tudo bem, agora eu vou falar pelo último, né, Ricardo, vou falar sobre neutrinos agora. Você tinha um outro problema aqui na década de 30, por aí, que é o problema do decaimento beta. Se acreditava que o decaimento beta era um decaimento de dois corpos. Você tinha o corpo A, que decaía no corpo B, mais um elétron. E se assim fosse, você consegue calcular a energia do elétron exatamente. A energia do elétron tem que ser dada por isso. E é um valor só. O valor é da ordem de 17 keV. A energia do elétron tinha que ser 17 keV, quiloelectronvolts. E quando você fazia experimento, olha o que você tinha. Você não tinha uma energia só. Você tinha todo um espectro de energia.
todo esse intervalo. Aí sabe quem que pensou numa coisa? O Pauli. O Pauli falou, tem uma terceira partícula. Na verdade não é um decaimento de 2 corpos, é um decaimento de 3 corpos. Tem uma outra partícula. E essa partícula é muito leve, e ele deu o nome de nêutron. Nêutron. Ele chamou de nêutron. Só que logo depois ele mesmo viu que era diferente do nêutron que existia dentro do núcleo. Então ele falou, é um nêutron leve. É um nêutron leve. Essa era a forma como ele denominava. Aqui está o Pauli. É prêmio Nobel, em 1945. Eu não vou... vou falar rapidamente. Tem o tempo, Sofia? Vou falar 2 minutos aqui da história do Pauli. Como é que está o tempo? Já está passando. Oi? Dá para falar? É o seguinte, o Pauli, ele não recebeu o prêmio Nobel pelos neutrinos. Porque os neutrinos foram ser descobertos 26 anos depois do que ele teorizou. E quando ele fez isso, ele falou o seguinte, eu fiz uma coisa terrível. Eu descobri uma partícula, eu inventei uma partícula que nunca vai ser observada experimentalmente. Eu fiz uma coisa que nenhum teórico devia fazer. Eu teorizei a existência de uma partícula que nunca vai ser descoberta. 26 anos depois, demorou muito. Neutrino é muito difícil de ser detectado. 26 anos depois, descobriram. E por conta do Chadwick, em 32, ter chamado a partícula dele de nêutron, aí o Fermi falou, não, a partícula do Pauli vai ser chamada neutrino, que em italiano significa nêutron pequenininho. Se fosse português, se fosse no Brasil, seria neutrino. Mas o Fermi italiano é neutrino. Então, o Pauli, ele recebeu o prêmio Nobel pela contribuição dele na mecânica quântica, o princípio de exclusão de Pauli. Mas, então, não foi pelos neutrinos nem pelo efeito Pauli. Vocês sabem qual é o efeito Pauli? Já ouviram falar no efeito Pauli? Eu acho que já, hein? O efeito Pauli é o seguinte, o Pauli era um teórico de mão cheia. Quando ele chegava perto de um experimento, o experimento dava errado. Se ele estava perto, o experimento dava errado. E ele começou a ficar famoso por isso daí. Era, na verdade, um físico chamado Genov, um físico russo, que brincou com isso daí, criou essa história, né? Então tinha alguns laboratórios dos amigos lá dessa época, que na porta do laboratório estava uma placa assim, proibida a entrada de Pauli, né? Não deixava ninguém entrar. E aí ficava a brincadeira assim, o experimento estava super bem, funcionando tudo, agora começou a dar problema. Aí eles perguntavam, o Pauli está por aí? Né? Ele está por aí. Aí tem uma história engraçada que o Genov conta, que o experimento estava muito bem, estava rodando, funcionando direitinho, numa cidade lá na Europa. E aí, de repente, do nada, esse negócio deu zero. Aí até brincaram, se o Paulo estivesse aqui, estava explicado, né? Mas ele não está, ele está lá na cidade dele. Tá? Aí depois descobriram que o Paulo tinha pegado o trem da cidade dele para ir para outra, e o trem parou naquela cidade. Aí falaram que era explicado. Então isso é uma brincadeira, na verdade não existe o efeito Pauli. Ou quer dizer, na verdade pode existir. Né? Vocês vão ver aí entre vocês que foram fazer física, sempre tem um aluno que quando chega na aula de laboratório, o experimento fica arruinado. Tá. 26 anos depois, fizeram um projeto chamado Projeto Poltergeist. Por que Poltergeist? Porque neutrino era conhecido assim como partícula fantasma. Ele não interage praticamente com ninguém. Né? Não interage com ninguém. Né? Você pode até ver assim, algumas pessoas, eu chamo de neutrino porque fica quietinho, né? Não interage com ninguém. E o neutrino é assim, então a gente chama ele de partícula fantasma. Ele atravessa a gente o tempo todo. Só para você ter uma ideia, pensa num centímetro quadrado, da ponta do seu dedo. 1 centímetro quadrado, tá bom? Essa área aqui da ponta do seu dedo. Só do neutrino que vem do Sol, de neutrinos que vêm do Sol, olha a distância que o Sol está da Terra. São 100, atravessam 1 centímetro quadrado do seu corpo, da Terra inteira, 100 bilhões de neutrinos por segundo. Ou seja, o que você está achando que tem aqui nessa sala? Tem o ar, tem fótons das lâmpadas, tem isso daí, né? O que mais tem? Está tendo um fluxo de neutrinos vindos do Sol, e atravessa cada centímetro 100 bilhões. E sabe quantos ao longo da sua vida inteira? A estimativa é de que meia dúzia de neutrinos vão interagir no seu corpo. Se você viver uma média de 70, 80 anos, 6 neutrinos vão interagir no seu corpo. E o que acontece dessa interação? Nada, um elétronzinho vai sair assim, com energia pequena.
um elétronzinho vai sair, não acontece nada, está cheio de elétrons, socorro. Não vai acontecer nenhum problema nisso daí. A vida surgiu com esse monte de neutrinos acontecendo, atravessando pela gente. E outra coisa, não importa se é de dia ou se é de noite. Não vai lá usar um guarda-chuva ou, sei lá, pensar à noite que você está protegido. Os neutrinos atravessam a Terra como se a Terra não existisse. Então, de noite, você está sendo atravessado, a gente está sendo atravessado de baixo para cima. E de dia, de cima para baixo. Né? E quando está no horizonte, né, entra para o meu ouvido e sai pelo outro. Espero que essa história não entre para o ouvido, mas se você ficar de lado do Sol, vai estar neutrino. Bom, esses dois caras, eles descobriram o neutrino nesse projeto. Então tem duas teorias, né? Tem gente que fala que neutrino é partícula fantasma. Eu gosto de uma outra abordagem. Nós é que somos os fantasmas e neutrino é a partícula que existe. E aí, para elas, os neutrinos, nós é que somos fantasmas, porque ela não vê a gente. Ela atravessa a gente sem ver. Então, para ela, nós que somos os fantasmas. E para a gente, ela é que é fantasma. Né? O Cohen morreu em 95, antes de 95, então por isso só o Ramsey que recebeu o prêmio Nobel. E eles fizeram esse experimento do lado de um reator. Porque o reator nuclear, ele também emite neutrino. O nêutron decai em próton, elétron e antineutrino. Aí eles pegaram o antineutrino, esse fluxo grande em todas as direções, construíram uma piscinona de cloro, e aí o neutrino interagia com o cloro, transformava o cloro em argônio, eles detectavam o argônio e contavam quantos argônios tinham. Era um experimento desse tipo. Genial. E aí, com uma série de deduções lógicas, eles descobriram o seguinte: existe neutrino e existe antineutrino. Descobriram as duas coisas, não vou contar essa história. E vou concluir aqui. Na verdade, essa aqui é o período médio em que você tem neutrinos, o pósitron de Dirac, que é antimatéria. Neutrino é força fraca, né? O pósitron, força eletromagnética, e mais do que isso, a ideia de que tem um dualismo partícula-antipartícula. E o meso de Yukawa, força forte. Então essas foram as contribuições do período médio, que foi genial. Agora tem todo seria um outro seminário que envolveria partículas estranhas vindas de raios cósmicos, depois em aceleradores, um modelo via óctupla, que é a primeira tabela periódica que a gente começa a montar as partículas, o modelo a quarks, ou seja, a teoria de que existem quarks, depois a observação, o bottom e o top lá no Fermi-Lab, dessas três partículas, os bósons, o bóson de Higgs, que foi recentemente descoberto, e o que eu quero apontar é que existem muitos mistérios dos neutrinos que está atual, a coisa está atual, e que vão ser descobertos nos próximos anos, nas próximas 2 décadas. Existem muitas respostas intrigantes. Não é exagero falar que o neutrino é das partículas mais misteriosas, ou a mais misteriosa da atualidade. O bóson de Higgs a gente já descobriu muito bem, vai medir propriedades deles. Agora tem um monte de mistério por trás de neutrinos, inclusive ele podendo ser matéria escura. E aí, por fim, eu mostro a tabelinha periódica das partículas elementares, incluindo o bóson de Higgs, que seria uma quinta interação que tem que ser incluída agora no modelo padrão da física de partículas. Bom, é isso, pessoal. Eu tenho que